Graça e paz, queridos irmãos, passando aqui para deixar mais uma devocional, finalizando aí a carta de Paulo a Tito. Gostaria de fazer a leitura no capítulo 3, verso de número 15, é o último versículo dessa carta. Paulo diz assim: todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações a todos os que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Paulo havia feito alguns pedidos a Tito e àquela igreja em relação ao cuidado com alguns irmãos que estariam passando por lá e pedindo que a igreja se envolvesse no cuidado com esses irmãos. E agora, nessas palavras finais, Paulo dá algumas saudações e bênção para a vida daquela igreja. Eu destaco algumas coisas, alguns princípios, algumas lições para a nossa vida. Como é importante e maravilhoso olharmos para o ministério de Paulo e vermos que Paulo não era um centralizador. Vermos que Paulo não caminhava sozinho, vermos que Paulo compartilhava do Evangelho e compartilhava o seu ministério com aqueles que estavam ao seu lado. Quando ele diz aqui, todos aqui mandam lembranças, Paulo não exclui aqueles que estão com ele de suas cartas, de seu ministério, das igrejas. Paulo é aquele que chama os que estão ao seu lado, os prepara, os usa para a glória de Deus no ministério e também os lembra nas suas cartas. Sempre ele faz menção daqueles que estão com ele. Paulo não se considera superior a esses irmãos, mas Paulo os traz para junto de si, para perto de si. Paulo os lembra em seus escritos. Paulo, sempre que despede ou saúda as igrejas, ele sempre faz menção daqueles que estão com ele, daquelas pessoas que trabalham e militam ao seu lado, pelo progresso do Evangelho, pela promoção da fé e pela glória de Deus. Então nós vemos isso muito latente na vida de Paulo. Uma outra lição que nós podemos observar neste texto, quando Paulo diz, por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. É bem sabido que Paulo tinha rejeições em algumas igrejas, tinha aqueles que se opunham ao seu ensino. Em Corinto, na Galácia, nós vemos que em Tessalônica, nós vemos que aonde Paulo anunciava o Evangelho, havia alguns que se opunham à sua pregação, aqueles que não queriam ouvir a verdade, aqueles que queriam deturpar a verdade, aqueles que queriam distorcer a verdade. Aqui Paulo faz uma menção àqueles que o amam. Ele diz, olha, por favor, envie minhas saudações a todos os que nos amam na fé. Na fé. Paulo não está preocupado em ser aceito pelas pessoas. Essa não é a preocupação de Paulo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que ele não está querendo bajular ninguém, ele não está preocupado com reconhecimento. Mas Paulo sabe que há pessoas que amam a sua vida na fé, em Cristo Jesus. Este amor não é concedido por outro senão pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, que é derramado, que os leva a reconhecer a graça de Deus na vida de outra pessoa. Tanto é que os filipenses se unem a Paulo em suas cadeias. Outras igrejas revelam este amor pela vida de Paulo. É um amor produzido por Deus, reconhecendo que a graça de Deus estava sobre a vida de Paulo. Reconhecendo que a graça de Deus estava sobre a vida de Paulo. Por fim,
Paulo termina a carta como começou. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Paulo escreve, se os irmãos bem se lembram, que a intenção dele é promover o evangelho, ou a fé que é dos eleitos de Deus. Tudo isso ocorre por meio da graça. A carta é permeada, o fio de ouro que une esta carta é a graça de Deus. É a graça do Senhor. Esse favor não merecido, essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que é a graça em pessoa, que é a personificação da graça. A graça é algo maravilhoso, porque ela exclui, né, qualquer ação de lei, de justiça própria. Para que a graça seja graça, é necessário que não haja nenhuma justiça própria, nenhuma lei, nenhuma obra nossa, porque do contrário ela não seria graça, ela seria merecimento. Então, as duas coisas não podem subsistir junto, graça e justiça própria. Ou é graça ou é justiça própria. Mas nós sabemos que o Evangelho, o que Deus fez por nós, a obra de Cristo, a aplicação desta obra, é tudo fruto da graça de Deus. Somos salvos pela graça, somos edificados pela graça. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então a graça é educadora. A graça de Deus nos auxilia, esse favor imerecido. Isso é maravilhoso. Paulo então diz que a graça de Deus esteja com todos vocês. Ele não faz menção de um ou de outro, porque Paulo não tem essa pretensão de criar grupos na igreja, de forma alguma. Ele é totalmente contrário a isso. Quando ele escreve aos Coríntios, ele deixa isso muito claro. Eu não gosto disso, de grupos, né, de separação. Então ele diz que a graça de Deus seja derramada sobre todos vocês, sobre toda esta igreja, esteja com toda esta igreja, para o avanço de toda esta igreja, que cada membro desta igreja seja cheio desta graça, esta graça esteja acompanhando, edificando, consolidando, santificando. Nós vamos vendo isso muito claro. Então Paulo termina essa carta de maneira maravilhosa. Ele começa dependendo da graça, pela graça de Deus, ensinando, promovendo a fé que é dos eleitos. Ele termina essa carta ancorado na graça, desejando que a graça de Deus esteja sobre todos aqueles irmãos. Ele poderia dizer: eu desejo riqueza, eu desejo prosperidade, eu desejo sucesso. Paulo não está preocupado com nada disso. Nada. Paulo está dizendo: eu desejo a graça de Deus para vocês. Porque, irmãos, Deus não nos chamou para termos sucesso. Deus não nos chamou para sermos reconhecidos. Deus não nos chamou para sermos vistos ou famosos, ou andarmos debaixo dos lustres da sociedade ou do mundo. Deus nos chamou para dependermos de sua graça a cada dia, a cada momento, a cada situação. Assim como Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Assim nós devemos entender que a graça de Deus nos é suficiente em todos os momentos e em todas as situações. Que Deus nos ajude a dependermos de sua graça a cada dia. Um forte abraço. Deus abençoe seu dia.